Sob a proteção de Deus, presentes auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, procurador do Ministério Público de Contas Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Ausente por motivos justificados, conselheiro Fernando Guimarães. Submeto a ata número 18, de 27 de maio, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, para comunicar inicialmente sobre estamentos na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal dos processos 811-092 de 2012 e 496-146 de 2012. Também, senhor presidente, para comunicar devolução de processo da pauta do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, processo 761-729 de 2013. Está devidamente anotado. Auditor Valadares. Obrigado, senhor presidente. Também para anunciar que deferi sobre o estamento da análise dos seguintes processos: 279-847-15, 226-280-15, 151-115-15, 732-25-15, 285-332-15, 400-711-13 e 859-249-12. Obrigado. Anotado. Também estou comunicando sobre estamentos na DAT 242-562-11, na DICAP 857-550-13. A palavra está livre. Atendendo ao nosso regimento interno, anuncio a presença do senhor advogado, Dr. Júlio Broto, para sustentação no processo 472/12. E logo após o relato de informação e parecer, o Dr. Júlio Broto terá 15 minutos para se manifestar. Aliás, convido Vossa Senhoria, e é processo da minha pauta. E começo por ele. Repito, 472-12, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, processo de prestação de transferência voluntária repassada pela Secretaria de Estado de Comunicação à Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, para a realização do 21º Congresso Paranaense de Rádio e TV e Feira Nacional de Equipamentos, no valor de R$100 mil em 2011. A Diretoria de Análise de Transferências concluiu pela irregularidade por realização de despesas sem prévio empenho e vício formal no convênio, uma vez que não há benefício à coletividade, e sim a um círculo restrito de associados. Por fim, a DAT constatou que não havia no objeto do convênio interesse público essencial à formalização de tais instrumentos. O Ministério Público de Contas também se manifestou pugnando pela irregularidade, sugerindo a aplicação de multa proporcional ao dano no patamar mínimo para o secretário de Estado da Comunicação e ao senhor César Teles, presidente da entidade. Este é o breve relatório que faço e concedo a palavra, portanto, por 15 minutos ao advogado Júlio Broto. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, eminentes senhores jogadores, auditores, excelentíssimo senhor procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, meu querido professor da faculdade, doutor Eliseu Correia, senhora secretária. Senhor presidente, é sempre com uma renovada alegria que compareço perante o Tribunal de Contas. Já tive a oportunidade de dizer isso em outras ocasiões, mas considero
parte relevante da minha formação, uma breve passagem que tive perante essa casa, quando pude ser estagiário da diretoria de assuntos técnicos e jurídicos, e carrego esse carinho pelo Tribunal de Contas por toda a minha vida desde então, e pelo muito também que aprendi nas sessões deste plenário, desta colenda Corte de Contas. Vossa Excelência muito bem já delimitou o objeto do processo em julgamento na manhã de hoje, mas eu me permito acrescentar que pela instrução 2995-13 da DAT, o objeto de apuração do processo ficou muito bem delimitado, com 2 pontos objetivos. O primeiro deles consistente na realização de despesas sem prévio empenho. E o segundo, em vício formal do convênio, consistente na suposta publicação extemporânea do extrato do contrato. Foi com essas bases que a AERP e as pessoas físicas, então responsáveis por elas, foram intimadas para apresentar sua manifestação perante a Corte de Contas. E assim o fez. Foi bem sucedida, pelo menos parcialmente, nessa manifestação, tanto é que a própria diretoria de análise de transferências, pela instrução 621 de 2015, reviu parcialmente a sua orientação anterior, dizendo que, com relação à realização de despesas sem prévio empenho, entendemos que assiste razão aos reclamantes, uma vez que o empenho é anterior ao repasse, de forma que a impropriedade nesse ponto encontra-se superada. Portanto, remanesceria apenas a questão, em princípio, da suposta publicação extemporânea do extrato do convênio. Ocorre, apenas para reforçar, justamente pelo fato desse parecer, dessa instrução não ter efeito vinculante, respeitará e fica sujeito, evidentemente, ao entendimento de Vossas Excelências, mas apenas para reforçar o seguinte: todas as despesas foram originalmente feitas em nome próprio, com recursos próprios da AERP. Somente após o devido empenho é que houve, aí sim, a transferência absolutamente irregular por parte da Secretaria de Estado de Comunicação Social, a AERP, portanto, absolutamente irregular, que foi ressarcida daquelas despesas anteriores em procedimento absolutamente irregular, que, como dito, levou a instrução 621 a reconhecer a regularidade desse ponto. Remanesceria, então, a questão da suposta publicação extemporânea. O convênio foi assinado, senhores jogadores, no dia 2 de dezembro de 2011. O resumo foi publicado no dia 22 de dezembro de 2011, dentro do mês de sua assinatura e, evidentemente, em consonância com o artigo 110 da Lei Estadual de Licitações. O convênio encerrou-se no dia 30 de dezembro de 2011 e, conforme a cláusula 11ª, a sua vigência contemplava a data de 30 de novembro para execução do seu objeto, acrescido de 30 dias para a prestação de contas. Fica evidente, portanto, Excelências, que, computado este prazo de acréscimo previsto no próprio convênio para a prestação de contas, a publicação do extrato se deu dentro do prazo, não houve publicação extemporânea do extrato do contrato. Devo ressaltar, desde logo, que, como é bem sabido pela colenda Corte, todas essas providências, seja no que concerne ao empenho, seja no que concerne à publicação do extrato, tratam-se de providências exclusivas e indelegáveis da própria administração pública, que não poderiam, em hipótese alguma, ser atribuídas ou imputadas ao particular, ainda que tenha sido beneficiado, isso se reconhece, evidentemente, beneficiado com a transferência desses recursos da ordem de R$100 mil. Pois bem, Excelências, postas essas considerações, que são de cunho absolutamente cronológico, só uma questão de verificação de data, entendemos respeitosamente que os 2 pontos que deram ensejo à intimação da AERP das pessoas físicas encontram-se absolutamente superados. De todo modo, e também é de conhecimento da Corte, mas peço licença para recordar, que a publicação extemporânea, eventual extemporaneidade da publicação de extrato, trata-se de condição de eficácia e não de validade do convênio. O convênio foi absolutamente válido, regular, e a sua eficácia se aperfeiçoou, se entender, o que não admitimos, respeitosamente, mas se entender pela extemporaneidade, a eficácia seria implementada com essa publicação, ainda que supostamente extemporânea. Pois bem, Excelências, também já consta das razões, e não repetirei, não cansarei Vossas Excelências relembrando que essas falhas formais não justificariam, no nosso entendimento, a aplicação da penalidade. Fazemos referência, inclusive prestigiando a jurisprudência da Corte, ao julgamento consubstanciado no Acordo 981-092, de relatoria do auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, de 13 de maio de 2009,
no qual, com absoluta precisão, se consignou que falhas formais convertidas em ressalva diante da ausência de irregularidades materiais ou indícios de má aplicação dos recursos repassados, e a proposta da relatoria foi pela regularidade com ressalva das contas, que seria, na pior das hipóteses, se me permitem a expressão, uma solução que poderia ser adotada no caso concreto. Pois bem, excelências, feitas essas considerações, devo dizer que houve, pela instrução 2.995 da DAT, como já dito, a delimitação precisa do objeto de apuração do processo. Ocorre que a instrução 621/15 da DAT inovou na acusação, na imputação feita à ERP e às pessoas de Márcio e de César. Concluiu essa instrução ter havido violação à isonomia e ao interesse público por se tratar de repasses de recursos, aspas, a um círculo delimitado de servidores públicos que certamente não atende o interesse público primário, como Vossa Excelência, o eminente relator, muito bem registrou quando no relatório. Repito, Excelências, esse ponto especificamente não foi objeto da imputação originária e sequer houve oportunidade por parte dos requeridos, por assim dizer, de se manifestarem a esse respeito, que por si só justificaria, ao nosso entender, em respeito aos salutares princípios do contraditório e da ampla defesa, a sua rejeição de pronto. Essa inovação no curso do processo, ainda que de cunho administrativo, não poderia ser aceita, e a esse respeito, e já me encaminhando para a finalização, eu peço licença para referir o magistério de Egon Bockmann Moreira, quando diz que os motivos declinados no ato de instauração ou na notificação enviada ao particular limitam e vinculam a atividade processual da administração, conferindo uma espécie específica de tipicidade ao processo administrativo. Proíbem-se a surpresa e as inovações inéditas ao início do processo. Daí porque, entendemos, não se pode acolher a nova tese suscitada. E ainda, Excelências, com base no magistério de Fábio Medina Osório, o direito de produzir provas e alegações é outra das consequências do direito de defesa, razão pela qual tivesse ocorrido essa imputação de forma originária, certamente sobre isso teria sido debatido. Finalizo dizendo que a ERP tem sorte, por assim dizer, da relatoria desse processo, ter sido distribuído ao eminente presidente, conselheiro Nestor Batista, que escreveu de forma indelével seu nome na história da radiocultura paranaense, da cultura de rádio paranaense como ferramenta das mais importantes da sociedade. Uma ferramenta de comunicação, de cultura, de informação, de diversão, de música, que é acessível a todos, independentemente da sua classe social, de seu poder aquisitivo, e por essa razão fica absolutamente justificado o interesse da Secretaria de Estado de Comunicação Social no patrocínio de um evento de maior relevância, o mais relevante da história anual da radiodifusão do Estado do Paraná, que é justamente esse evento anual e este congresso que foi objeto da transferência de recursos. Razão pela qual, Vossa Excelência, com a sensibilidade, com esta experiência acumulada de um passado talvez já distante de Vossa Excelência das rádios, nem tanto, senhor presidente, foi ontem, Vossa Excelência, certamente com a sensibilidade que lhe é peculiar, saberá avaliar a importância desse evento para o Estado do Paraná, entendendo por refutar ao nosso ver, e respeitoso, esse equivocado entendimento da instrução que, como dito, inovou na imputação originária. Por essas razões é que, respeitosamente, requer que seja aprovada a regularidade dessa transferência desse convênio. Obrigado. Agradeço mais uma vez a Vossa Senhoria, doutor Júlio Broto, e é uma saudade realmente distante, mas uma saudade muito gostosa, sabe? Então, é sempre bom lembrar dos nossos momentos de comunicação. Diferente de hoje, né? Não tinha computador, não tinha Twitter, era no mimeógrafo, né? Era no fax, mas as coisas mudam muito rapidamente. Telex, quando lia-se o noticiário, não é? E o telex vinha todo borrado. E até uma história boa, eu li um noticiário, não é? Correspondente Renner, na época, e estava lá, deveria estar escrito nosocômio, né? Estava escrito sonocômio. E eu li o sonocômio, que encerrava, inclusive, a notícia com aquela ênfase. Quase perdi o emprego.
Mas a matéria está em discussão. Doutor Valadares pretende discutir? Ué, Até porque Vossa Excelência foi provocado pelo doutor Júlio Broto. não, Vossa Excelência, não sei se fará a sua apresentação antes, né, do seu voto, que normalmente faz, mas Mas se já... posso fazê-lo. Não, se você... Bom, eu ouvi atentamente, é mais um caso interessante, né? Aqui o que me chamou a atenção, doutor Júlio Broto, primeiro, as questões formais de empenho, por exemplo, não dizem respeito à associação. Quem tem que fazer empenho é o órgão do Estado. Mas mesmo assim, na minha opinião, essa seria uma falha formal, né? A única coisa que eu fico assim melindrado é o fato dessas relações, às vezes, não exatamente republicanas, entre órgãos de Estado e entidades de comunicação. Porque nós sabemos que isso é uma coisa delicada, né? Essas propagandas em jornais, em rádios. Mas aqui, quer dizer, foi algo que não foi às escondidas, foi algo às claras. A Secretaria de Estado patrocinou um evento. Não sei se seria realmente recomendável isso, né? Mas eram só essas primeiras divagações, já que Vossa Excelência me concedeu a palavra antes do voto. Bom, o meu voto, eu quero dizer que entendo até diferentemente de Vossa Excelência. Se há uma secretaria que tem a apoiar alguma iniciativa, porque isso não foi uma propaganda, foi um apoio para um evento, não é? Conforme mesmo frisou o senhor advogado, não é? Que foi a Feira Nacional de Equipamentos, provoca com certeza movimento na economia do Estado e até no emprego do Estado, e a realização de um Congresso Paranaense de Rádio e TV. Por que entendo diferentemente? Porque se fôssemos levar pelo caminho que Vossa Excelência apontou, olha, não teríamos nenhum noticiário na televisão brasileira, porque todos são patrocinados, inclusive, por órgãos do governo federal. Então, eu quero dizer que eu estava quase convencido, mas o doutor Júlio me convenceu mais ainda de que nós devemos aprovar essa matéria pela regularidade com ressalva, não é? Fazendo alguma recomendação, evidentemente, à Secretaria, mas eu, ao votar pela regularidade com ressalva, eu entendo pertinente este apoio dado ao veículo que mais sofre com repasses, até que é o rádio. Nós vemos as televisões que dominam totalmente o mercado. Na propaganda, aqui não é propaganda, aqui foi um apoio para a realização de um evento. Motivo pelo qual, repito, a proposta que faço, até porque fui mais convencido ainda pelo doutor Júlio Broto, é pela regularidade com ressalva, que está colocado em discussão. Doutor Eliseu Corrêa, procurador, vai se manifestar. Senhor presidente, conselheiro Nestor Batista, senhores conselheiros substitutos, Sérgio Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, senhora secretária, eminente advogado, amigo e ex-aluno Júlio Broto, que hoje desponta aí com um dos grandes advogados no cenário jurídico paranaense. É para mim um prazer estar nessa sessão desta segunda Câmara, participando da discussão deste processo. Na verdade, eu acho que há duas coisas aí que são muito relevantes, que me parece, talvez até o tribunal não deva decidir no dia de hoje este processo. O primeiro diz respeito justamente à questão da busca, né, e nós temos um princípio cogente aqui no Tribunal de Contas, que é muito invocado, principalmente pelas partes interessadas, é o princípio da verdade material, né? Então, muitas vezes se deixa a formalidade de lado para ir buscar lá no fundo, né, qual foi realmente o que aconteceu, se a despesa foi correta, não foi correta, se ela foi executada, né? E principalmente em muitos casos aí de obras, né, se deu validez a esse princípio
em prejuízo, muitas vezes, de ausências de formalidades. Então, quando, no decorrer do processo, os órgãos de instrução, no caso, a Diretoria de Análise de Transferências, ela traz uma inovação, né? Me parece correto o raciocínio do advogado, no sentido de que dever-se-ia, não é? Dar oportunidade para que a parte interessada viesse aos autos e trouxesse a sua contradita, né, principalmente se há uma impugnação nova, né, que se traz aos autos. Neste sentido, eu até, diante desta arguição, proporia até que houvesse a conversão desse julgamento em diligência, para que houvesse, então, a concessão de prazo para essa oportunidade ao prestante das contas, né, no caso, a associação, para que viesse trazer os seus elementos que entendesse convenientes. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, que me parece também permeia todo o processo, diz respeito também a um problema de conceituação. O tribunal tem abrangido todas essas transferências de recursos como se transferência voluntária fosse, não é? Nós temos um conceito na Lei de Responsabilidade Fiscal de transferência voluntária, que é previsto no artigo 25, e esta transferência voluntária, ela diz respeito justamente a repasses não obrigatórios, né? Que há as transferências vinculadas, que são as transferências constitucionais e legais, em que a União deve repassar ao Estado, por exemplo, através do Fundo de Participação dos Estados, as transferências tributárias, não é? E assim como os Estados têm que transferir obrigatoriamente certos recursos para os municípios, não é? Essas são tipicamente as transferências voluntárias. Não é o caso de transferências que são feitas mediante, muitas vezes, convênios, das chamadas subvenções sociais, né? As subvenções sociais, elas se destinam a uma complementariedade de ação por parte de entidades sem fins lucrativos, não é? Então, nós temos, por exemplo, subvenções sociais para associações de proteção à maternidade e à infância, as escolas de educação especial, não é? Essas são subvenções sociais em que o Estado quantifica os atendimentos, enfim, qual será o produto final, o resultado final de ação dessas entidades, e faz, então, uma transferência de recursos para essas entidades. Não é uma transferência voluntária típica, né? Ela é atípica, mas aqui no tribunal nós temos, neste momento, nesta atual conjuntura, temos englobado todas essas hipóteses em que há saída de recursos públicos, não é? De modo voluntário, né? Seja para atender essas entidades, seja muitas vezes para auxílios, não é? Para que uma entidade se mantenha, não é? E também, neste caso aqui especificamente, me parece que é uma transferência ao setor privado. E as transferências ao setor privado, elas são disciplinadas não no artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas no artigo 26 da lei. Não é que não se possa fazer a transferência de recursos a entidades privadas. Agora, tem que haver uma motivação, tem que haver uma prévia demonstração do interesse público, em que aquilo vai trazer de benefício à sociedade, e aí essa transferência é efetivada e também, neste caso, indiscutível, a necessidade de prestação de contas, não é? Então, neste processo, surgiram essas duas questões. Primeiro, né, houve uma impugnação com relação a certos elementos formais e também com relação ao próprio mérito da transferência desses recursos, não é? Uma vez que a própria instrução normativa que trata das transferências voluntárias, ela traz uma objeção à transferência de recursos para entidades
de benefício mútuo, né, que seria, no caso, essas empresas, e também de servidores, porque nós sabemos que há muitas associações de servidores públicos que muitas vezes recebem recursos, mas não para realizar diretamente um serviço social, mas sim para atender uma clientela específica, né, como é o caso dos servidores de uma determinada entidade. Então, senhor presidente, com essas considerações, né, eu até proporia, não sei se ainda é o caso, mas Vossa Excelência poderá avaliar, eu proporia a conversão desse processo em diligência para que houvesse, então, o devido processo legal, houvesse a concessão de oportunidade para a defesa, né, trazer os seus elementos aos autos, as suas justificativas, uma vez que, como bem pontuou o doutor Júlio Brotto, de início, né, o que ficou impugnado, digamos assim, eram outros aspectos que foram posteriormente apresentados, justificados, foi dado, né, este prazo, e a entidade se desvencilhou em apresentar as suas justificativas. Agora, me parece que o secretário deveria, então, ser notificado para justificar qual o interesse. Não é a associação que tem que dizer, não, nós temos aqui uma atividade de interesse público. Não é? Quem tem que justificar isso é o secretário de Comunicação Social. Né? Quais foram as razões de interesse público para a transferência de recursos ao setor privado. Né? E a delimitação, inclusive, da própria prestação de contas, que deve se dar na forma do artigo 26 da Lei de Responsabilidade e não na forma de transferência voluntária, como se uma entidade sem fins lucrativos que estivesse prestando um serviço social, né, diretamente, não indiretamente, como bem pontuou o advogado, estivesse fazendo. Então, nesse sentido, eu faria essa colocação. Não sei se atende, né, momentaneamente o curso do processo, mas seria aí uma possibilidade de se aclarar um pouco mais a decisão desta Corte nesta matéria. Obrigado. Ainda está em discussão a matéria, o auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, depois da sucinta e clara exposição do Dr. Júlio Brotto, das manifestações do auditor Sérgio Valadares, do procurador Dr. Eliseu, fica mais fácil ou fica mais curta a minha manifestação. Eu entendo que essas questões que foram colocadas relativas à publicação com atraso ou não publicação, da mesma forma, uma outra questão dos empenhos, isso não pode ser ressalva às contas do gestor da entidade, mas sim, tratando-se de obrigações por parte da secretaria que repassou o dinheiro, não podem ser objeto de ressalva. Em relação à questão que fica pendente, que foi comentada pelo procurador, eu entendo, me parece um pouco duvidosa a regularidade desse repasse, mas da mesma forma que o procurador se referiu, eu entendo que isso deva ser atribuído essencialmente ao secretário de Estado que formalizou esse convênio. Então, entendo da mesma forma que o mesmo deveria ser chamado. E aí, então, se discutir essa questão. Então, eu resumindo, endossaria a proposta do procurador, no sentido de se chamar o secretário para que ele apresente justificativas. Também, nessa ocasião, a entidade poderá se manifestar a respeito desse ponto. E, caso superada
proposta, eu me encaminharia pela regularidade das contas, porque não poderíamos sequer imputar a ressalva sobre uma matéria que não foi submetida ao contraditório dos responsáveis. Então, é por essa linha que me manifesto. Inicialmente, pelo chamamento do secretário de Estado e, caso superado, pela regularidade das contas. Senhor presidente. Doutor Valadares. Vossa Excelência me permite abusar da paciência? Com certeza. Não, porque essas sessões são muito interessantes e enriquecedoras. Eu não cumprimentei ainda o doutor Júlio, cumprimento Vossa Excelência pela sustentação e dou bom dia também, né? Porque estou cumprimentando Vossa Excelência só com o olhar, mas as pessoas podem achar que eu não fui educado. Então, cumprimento Vossa Excelência e bom dia. É matéria muito interessante. O professor, né, o nosso procurador-geral, doutor Eliseu, mencionou a questão do artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Vossa Excelência sabe melhor do que eu, ela define transferência entre entidades governamentais, entre unidades da federação, né? Nós sabemos disso, claro. Mas existem também as transferências, digamos, voluntárias do Estado ao particular. Mas transferência voluntária se faz como? Transferência voluntária eu entendo que é o gênero do qual são espécies. Os convênios, as subvenções. Não é? Aqui eu creio que o termo mais adequado é uma subvenção prevista, disciplinada no artigo 12 da Lei 4320, e eu olhei isso aqui durante a fala de Vossa Excelência, não sabia de cor, não. E o artigo 16 da Lei 4320, então o artigo 12 define subvenção social como aquele repasse feito para entidades, e o artigo 16 diz o seguinte: subvenção, das subvenções sociais, artigo 16 da 4320, fundamentalmente nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, sempre que há suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. Então eu volto àquela tecla. Ou seja, nós todos já deixamos de lado essas picuinhas formais, empenho daqui, publicação dali. E segundo, que isso seria de obrigação do órgão repassador. Aí a questão que para mim parece a mais relevante de todas é o interesse público nesse repasse. E aí quem teria que explicar isso não é a associação, apesar de eu achar também que são corresponsáveis, porque é muito fácil para o particular chegar lá, me dá dinheiro para isso, e o governo dá. Peraí, mas os dois são responsáveis, o Estado mais, porque é quem tem o poder de dar ou deixar de dar. Mas o particular também tem que ter consciência, estou pedindo algo que não deveria pedir. Eu me lembro aqui de um caso daquele evento lá, como é que chama, doutor Tiago? Um evento religioso, em que houve o repasse do Estado para um evento religioso, de uma igreja, não vem ao caso qual. E aí nós discutimos, além da questão do interesse público, se aquilo não atenderia apenas a um grupo restrito de pessoas, e vem também a questão do Estado laico. O Estado deve ou não deve subvencionar determinados credos. E o interessado, o pastor, de cujo nome eu não me lembro, procurou demonstrar, olha, não é só um evento religioso, é um evento cultural, com apresentação de dança, de música gospel, etc. Então tem um cunho cultural. E eu me lembro que eu falei sério com o pastor, falei, pastor, mas esse é um caso muito interessante, que nós poderíamos aproveitar para fazer um estudo e aprofundarmos as discussões. Ele falou assim, não dá para estudar e aprofundar as discussões no processo de outro responsável, não? Então, é a mesma coisa esse caso aqui. Eu entenderia que o secretário de Estado deveria, por uma questão pedagógica, explicar, olha, por que a organização de um evento, digamos, cujo principal interessado é a Associação das Radiodifusoras, ou seja, nós estamos, então, ajudando, patrocinando um evento das radiodifusoras. Muito bem. É óbvio que, se fosse, por exemplo, também um evento aí da, como é que chama? Da Abrat, sei lá, Associação das Emissoras Públicas, Rede Globo, Bandeirantes e não sei mais quem. Aí o Estado vai, a União, dá um dinheirão lá, que não seriam só 100 mil, né? Seriam, sei lá, 100 milhões, para organizar.
Aí, quer dizer, se a União vai dar 100 milhões para essas emissoras de TV aberta, você fica aqui, poxa, por quê, né? Está dando por quê? Porque depois elas vão, é uma forma de certa maneira, ganhar o apoio, né, político dessas emissoras, nas propagandas, etc. e tal. Não na propaganda do governo, no comentário, nos artigos, etc. Não é uma forma meio que de cooptação? Mas eu também me pergunto, peraí, mas esses eventos todos de agricultura, de feiras, etc., não há o interesse do Estado em fomentar, de certa forma, a venda de produtos agrícolas, o desenvolvimento da agropecuária, etc. Eu imagino quando se faça um evento em Londrina, onde quer que seja, que talvez a Secretaria de Agricultura também aporte algum recurso. Mas, então, é isso. Senhor relator, eu não sei se Vossa Excelência estaria disposto a... Eu não sei se o secretário de Estado já foi citado nesse processo. Então, senhor relator, é a mesma história do pastor. Eu falaria assim, mas, senhor relator, poderíamos chamar o senhor secretário de Estado, que eu não sei nem quem era à época, apenas por uma questão pedagógica, para aprofundarmos a análise, e o secretário certamente vai dizer, doutor Serginho, não dá para aprofundar isso com outro freguês, não, né? Porque ele não vai gostar. Mas então, é isso, eu, se fosse votar, por exemplo, votaria pela regularidade, inclusive, não sei se o secretário de Estado já foi citado, votaria... Foi citado? É bom que se diga, o doutor Tiago abordou que não houve contraditório. Houve manifestação das partes e... Inclusive, a procuradora do Estado, a senhora Cláudia Piccolo, laborou nos autos. Então o secretário, à época, já foi, digamos assim... Inclusive da Procuradoria, em nome do secretário de Comunicação. 2011. Eu não sei nem quem era. Quem era? De 2011. Eu não sei nem quem era. Não vem ao caso. Cláudia Piccolo. Não, o secretário de 2011... Eu não sei quem é. Tá, mas não vem ao caso. Já acho para Vossa Excelência. Não precisa. Não é bom que eu nem saiba, porque eu estou falando isso para qualquer um. E de qualquer maneira, então aquela preocupação, digamos, pedagógica de admoestar o secretário, para que ele diga, olha, qual é o nosso interesse público aqui? Né? Que eu acho isso importante. Já foi cumprida, então, senhor presidente, eu tendo, então, eu acho que o doutor Tiago também, acompanhar a Vossa Excelência, mas só registrando isso, olha, preocupação do procurador. Quando for fazer uma subvenção, tem que estar muito claro qual é o interesse público nessa subvenção. Né? Acho que todo mundo concorda com isso, todo cidadão, doutor Júlio, concorda com isso, né? Todo mundo vai concordar com isso, né? Se o senhor presidente me conceder a palavra para um esclarecimento de fato. De fato, né? Você foi provocado pelo doutor Sérgio, né? Mas fui provocado com profunda satisfação, porque as ponderações de Vossa Excelência são irrefutáveis. Como advogado e como cidadão, não poderia concordar mais com as ponderações de Vossa Excelência. Mas justamente no sentido, e talvez para trazer uma maior tranquilidade à Corte quanto ao encaminhamento, caso se entenda pelo acolhimento do voto do eminente relator, eu só gostaria de dizer o seguinte, a AERP, em conjunto com a CERT, que é o Sindicato das Empresas, produz diariamente, em complementação ao que Vossa Excelência apontou, quanto ao conteúdo educacional deste convênio, deste repasse. Eles produzem diariamente material informativo de cunho jornalístico que é distribuído gratuitamente a todas as associações filiadas. Muitas vezes, Vossa Excelência, provavelmente já é de conhecimento, mas me permito reiterar, que quando a gente fala em rádio, a gente talvez pense nas rádios que estão mais próximas a nós, Rádio Transamérica, aqui de Curitiba, que tem publicidade, tem eventos que brindes e tem uma atividade lucrativa, dentre outras da capital. A realidade do interior e das pequenas rádios no estado do Paraná é profundamente diversa. O conselheiro Nestor certamente conhece bem essa situação. Muitas rádios do interior do estado têm uma única pessoa para cumprir absolutamente todas as atividades da rádio. Todas, eu digo literalmente, abrir, limpar, funcionar, ligar o aparelho, fazer a transmissão. É algo que é praticamente um milagre que elas consigam sobreviver e não fosse, por exemplo, essa contribuição fundamental que a AERP presta, produzindo esse material para levar ao ar, porque sequer material muitas vezes elas possuem para se manter ao ar. É necessário também dizer da penetração dessas rádios. Muitas vezes se trata da única ferramenta de informação que realmente possui uma penetração absoluta. Nos mais distantes locais do campo, por exemplo,
tem sempre um agricultor com um radinho ligado. Então, nós entendemos respeitosamente, e volto a dizer, para trazer uma tranquilidade para a Corte, diante da ponderação de Vossa Excelência, que de fato o sentido educacional deste repasse encontra-se perfeitamente atendido. Além, como Vossa Excelência também pontuou, de outras consequências benéficas, como o estímulo, por exemplo, esse papel fundamental que as rádios cumprem no desenvolvimento da economia do Estado, como, por exemplo, quando divulgam feiras de agricultura, de pecuária, enfim. Né? Era esse esclarecimento. Obrigado, senhor presidente. Também, como esclarecimento, o secretário Cícero Catani também se manifestou no processo. Doutor Tiago. Senhor presidente, eu notei que o secretário realmente já foi chamado ao processo. No entanto, ele foi chamado para se manifestar em relação não à última instrução, mas à penúltima instrução. E naquela penúltima instrução não havia a discussão sobre a regularidade desse repasse. Havia, sim, uma indicação do vício formal, porque o convênio foi formalizado e serviu por pagamento de despesas que haviam sido realizadas anteriores, o que foi, inclusive, explicitado pelo doutor Júlio. Então, senhor presidente, ainda entendo que o secretário deveria se manifestar quanto a essa situação que foi apontada na última instrução da Diretoria de Análise e Transferência. Bom, eu agradeço a manifestação do senhor procurador. Sempre é uma aula quando o professor Eliseu se manifesta, mas vou ter a ousadia de não acompanhá-lo. Porém, vou pedir permissão para colocar nas recomendações do meu voto. Então, o voto eu vou manter e coloco em votação, consulto o doutor Valadares, que é pela regularidade com ressalva e recomendação. Recomendação esta que, repito, farei das palavras do doutor Eliseu a recomendação ao secretário. Perfeito, senhor presidente. E se Vossa Excelência me permitir, eu vou até redigir aqui rapidamente e mandar para a doutora Guta agora via link, um trechinho só, dizendo só o seguinte, que o principal ponto aqui tratado não diz respeito a essas picuinhas, como disse ontem o professor Marçal Justen, a essas picuinhas aí de empenhou, não empenhou e não sei mais o quê. Claro que isso é relevante, faz parte da administração e isso permite o controle. Mas a essência do que está sendo discutido, na minha opinião, é a legitimidade do repasse. E outra coisa, conselheiro Nestor, eu às vezes converso com responsáveis, até secretários de Estado mesmo, que eu já estou aqui há 10 anos, então já conheço alguns até ex-secretários. E eles às vezes dizem o seguinte, olha, o tribunal fica perguntando umas bobeirinhas lá, né, umas baboseirinhas, né, umas bobagens, em vez de atacar o essencial. Então eu acho importante deixar claro para o secretário de Estado que o essencial aqui não é o empenho, porque ele não é responsável por empenho também, tem lá o contador ou sei lá quem, é a legitimidade do repasse. Mas então, só fazendo essa sugestão, se Vossa Excelência permitir que eu encaminhe um parágrafo para constar como Vossa Excelência puder fazer constar. Se Vossa Excelência votar já, eu permito que encaminhe. É isso mesmo, com Vossa Excelência com essas churumelas. E o doutor Tiago Barbosa como vota? Senhor presidente, toda essa discussão serviu para a minha convicção aumentar. O fato, justamente, do convênio ser formalizado depois das despesas, me parece ainda mais relevante o chamamento do secretário. Então, ainda permaneço com a proposta de, preliminarmente, que o secretário seja novamente chamado e, se vencido, aí eu vou... Você já está vencido. Já estou vencido. Então, eu seria pela regularidade das contas do responsável pela entidade que recebeu os recursos e pela regularidade com ressalva das contas do secretário, com determinação ao secretário para que não mais... Mas aí, senhor presidente, poderia ser didaticamente, Vossa Excelência, não, podia eu concordo com Vossa Excelência. Então ficamos sem assim. problema. Regularidade com ressalva do secretário. Então está aprovado o voto, regularidade da entidade e regularidade com ressalva do secretário. Com as recomendações que foram as palavras trazidas pelo senhor procurador. Aprovado está, agradeço mais uma vez o doutor Júlio Broto e compareça sempre aqui. O tribunal precisa dessas manifestações dos advogados porque nos ajudam muito, abrilhantam as nossas sessões, melhoram os nossos parcos conhecimentos, não é? E oferecem bons rumos para todos nós. Muito obrigado, doutor Broto.
Bem, já que eu comecei, vou continuar na pauta então, né? Achei que teríamos uma sessão muito rápida. Doutor. O protocolo 228.015.08, urbanização de Curitiba. Senhor presidente, pela ordem. Prestação de 2007, pela ordem, doutor Tiago. Senhor presidente, eu vou já imputar, então, o trabalho de Vossa Excelência em relação a esse processo. Vou solicitar vistas desse processo. Vistas concedidas a doutor Tiago Barbosa. Protocolo 274.984.13, Companhia de Desenvolvimento de Assis Chateaubriand, tomada de contas extraordinária 2009, DCM pela irregularidade em vista da ausência da prestação de contas, Ministério Público também no mesmo sentido. Proposta do relator pela irregularidade da Companhia de Desenvolvimento de Assis Chateaubriand 2009, haja vista ausência da prestação de contas, multa do 87.3b da Lei 113/2005, a senhora Dalila José de Melo, prefeita municipal de Assis Chateaubriand, à época. Aplicação de multa de 691,13 do 87.3b ao senhor Adão Alves, presidente da entidade, em razão da ausência da prestação de contas. Determina a inclusão do nome do senhor Adão Alves da Silva, também do nome da senhora Dalila José de Melo, no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Encaminhamento também ao Ministério Público do Estado. Está em discussão. Doutor Tiago Barbosa. Senhor presidente, apenas uma dúvida. Essa companhia seria daquelas que, de repente, já foram extintas e ainda... Porque eu sei que o tribunal tem um histórico de, quando não se encaminham as contas, de julgar as contas irregulares, obviamente com contraditório, que foi uma tomada de contas, uma tomada de contas, mas eu sempre me preocupo porque se nenhuma documentação é trazida ao tribunal, e o tribunal, isso 2012, e o tribunal somente julga as contas irregulares, será que não facilita para um gestor mal intencionado o desvio de recursos? Totalmente. Por isso que nós estamos encaminhando, inclusive, ao Ministério Público, a inclusão da lista de inelegíveis, a aplicação de multa, porque o que aconteceu antes de 2012 nós não sabemos. Então, por isso que tomei essas medidas, mas se Vossa Excelência tiver alguma outra sugestão... Eu às vezes, o que me ocorre é imputar a devolução do orçamento que teria, dos recursos que teriam sido auferidos pela companhia ao responsável, porque... Você me permite, então, entrar na discussão, senhor presidente? Eu só quero lembrar o seguinte, são exercícios de 2005 a 2012, que não foram apresentados esses exercícios ao tribunal. Doutor Valadares. Senhor presidente, eu estou vendo aqui, então, aí deve ter sido instaurada uma tomada de conta extraordinária para cada um desses anos que não foi prestado contas, né? Aqui está, porque nesse caso específico, eu estou lendo aqui que é específico para 2009, né? Claro, aí 2005, 2006, 2007, cada um deu uma tomada de contas, né? E aqui diz o seguinte, os elementos de defesa apenas repetem argumentos já trazidos na defesa, neste e de outros processos, na mesma natureza, no sentido de que a companhia estaria em processo de extinção, e por esta razão entende-se que não são suficientes. Ou seja, provavelmente é possível que ela nem tenha tido orçamento, mas ela deveria mostrar isso, né? Orçamento zero, não tem orçamento, então não tem que prestar conta, porque não geriu o recurso, né? Seria bem simples dizer isso. Eu não sei se ela disse aqui nessas peças todas. Olha, não tem prestação de contas porque não tem recurso para prestar contas, não geriu nada. Mas isso deveria ser dito, né? Eu não sei se ela disse aqui isso, né? Se você lhe permitir um pedido de vista em mesa, enquanto se esclarece, eu dou uma pesquisada aqui. Só sem em mesa. Dúvida. Aliás, mas não só isso, nós já temos votado várias. Esses dias votamos uma do litoral do estado, onde a empresa mudou de nome, não é? E não teve prestação de contas e ficou por isso mesmo. Agora, e o patrimônio que tinha? De repente tem computador, tem máquina de escrever, tem escrivaninha, não é? Tem um mimeógrafo,
Mas vistas a Vossa Excelência em mesa, Obrigado. o protocolo 266-329-12, município de Ibema, exercício de 2011, prestação do transporte escolar, DAT pela regularidade com ressalva, apontando a ausência de aplicação financeira e houve restituição de tais valores. O Ministério Público de Contas opinou pela regularidade e a proposta do relator é pela regularidade conforme o Ministério Público. Está em discussão? Está aprovado. Aliás, o primeiro processo que relatei aqui, em 1989, foi do município de Ibema, que é uma indústria brasileira de madeiras, e aí virou Ibema, não é? Então, lá em setembro de 1989, relatei o meu primeiro processo. 327-330-13, município de Paranavaí, transferência voluntária, município, a Associação Mantenedora Santa Terezinha, para a qualidade de vida das crianças. DAT solicitou a devolução dos valores devidamente corrigidos, existência de despesas realizadas fora da vigência do convênio, totalizando o valor de R$ 772,15, convênio de R$ 31.365, e atraso do concedente no envio das informações do CIT. O Ministério Público também acompanhou pela irregularidade. Eu faço alguns comentários, evidentemente algumas considerações. Verifico este valor de R$ 772,15 fora da vigência do convênio, e a proposta que faço é pela regularidade com recomendações. Está em discussão. Senhor presidente. Dr. Tiago Barbosa. Eu solicito vista desse processo. Vistas a Vossa Excelência. O protocolo 362-542-13, município de Campo Largo, uma transferência voluntária à Liga Campo Larguense de Futebol, valor de R$ 27.250, para organização e promoção de campeonatos de futebol amador. A DAT pela irregularidade, Ministério Público pela irregularidade, e a demonstração de R$ 18.750 sem comprovação. A demonstração de que não há comprovação. O Ministério Público é pela irregularidade, a proposta do relator é pela irregularidade e devolução deste valor devidamente corrigido aos cofres públicos de R$ 18.750, a aplicação da multa do 87.4G, valor R$ 1.450,98, ao senhor Edson Darley Basso, também ao senhor Cláudio Roberto Andreassa e ao senhor Aloysio Bora, pela realização de despesas sem comprovação. Está em discussão? Senhor presidente. Dr. Tiago Barbosa. Uma dúvida, o prefeito é o senhor Edson Darley Basso. Isso. O voto de Vossa Excelência é pela irregularidade das contas dos responsáveis pela Liga e também pela irregularidade das contas do prefeito municipal. Do senhor prefeito municipal, com a devolução desses valores. Certo. E a aplicação das multas. Aqui a cada um deles no valor de R$ 1.450,98. Eu tenho apenas uma discordância em relação à multa, é do 87.4G, não é isso? Exatamente. Então, essa multa, eu acompanho o voto de Vossa Excelência apenas excluindo a aplicação dessas multas. Auditor Valadares. Eu respeito muito a posição do conselheiro substituto Tiago, mas nesse caso, pelo menos por enquanto, eu tenho concordado com essa multa que Vossa Excelência propõe. Então está aprovado. O protocolo 774-433-13, Sistema CIT, DAT, Ministério Público, regularidade com recomendação, esta é a proposta do relator. Está aprovado. Protocolo
154, 24615, expediente formulado por servidor da Casa, Sidney Henrique Noronha, técnico de controle, para fins de concessão de abono de permanência, conforme artigo 2º da Emenda Constitucional 41/2003. Diretoria de Gestão de Pessoas noticia que o interessado, em 4 de março de 2015, contava com 41 anos, 1 mês e 18 dias de tempo total de contribuição e 24 anos, 1 mês e 4 dias de efetivo exercício na carreira que ocupa. Então deve ter 100 anos esse Sidney Noronha. A diretoria jurídica também é pelo deferimento, Ministério Público pelo deferimento, e a proposta do relator é pelo deferimento. Está aprovado. Protocolo 277-720-15, requerimento formulado pela servidora Beatriz Melo de Macedo dos Santos Wendling, ocupante do cargo de analista de controle, solicitando a averbação do tempo de serviço prestado ao Tribunal de Justiça do Estado. Diretoria de Gestão, pelo deferimento do tempo de 4 anos, 5 meses e 2 dias, ou 1.612 dias, prestados ao TJ. Diretoria Jurídica, Ministério Público, opinaram pelo deferimento, e esta é a proposta do relator. Está aprovada. Protocolo 816-043, município de Ponta Grossa, verifico o protocolo 430-669/15, que traz nova documentação, motivo pelo qual peço permissão para retirá-lo de pauta, para que esta documentação possa ser analisada. O protocolo 274-710-14, Fundação de Esportes de Cornélio Procópio, também há protocolo informando a apresentação de documentos, também estou pedindo permissão para retirar de pauta para que haja análise desta documentação. O protocolo 186-040/12, eu vou pedir permissão para adiá-lo, haja vista uma pequena dúvida no final do meu voto. Agradeço a todos os senhores e concedo a palavra Sua Excelência, o auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Tenho inicialmente em pauta uma tomada de conta extraordinária, o processo 432-558 de 2011, e fiquei com uma dúvida, senhor presidente, vou solicitar o adiamento. Adiado. Prosseguindo, tem o processo 265-159 de 2012, é uma prestação de contas de convênio formalizado em 2008, o valor de R$ 161.367, o concedente Secretaria de Estado da Educação e o conveniente Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Bonito. O objeto, conjugação de esforços visando a oferta de educação básica para alunos com necessidades educacionais especiais. Senhor presidente, aqui nesse processo o que ficou é uma ressalva pela falta de aplicação financeira dos recursos repassados, o que seria auferido caso tivesse sido feita a aplicação, foi restituído de forma que a Diretoria de Análise de Transferência e o Ministério Público concordam pela regularidade com ressalva das contas, e essa é a proposta. Está em discussão, aprovado. O processo seguinte, 268-393-2012, é também um convênio. Nesse caso, a Secretaria de Estado da Educação repassou recursos no valor de R$ 260 mil
aproximadamente, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jataizinho, um termo de convênio de 2008. O objeto, da mesma forma, oferta de educação básica para alunos com necessidades educacionais especiais, e também, como no processo anterior, o que houve foi a não aplicação dos recursos repassados por parte da entidade, mas também, da mesma forma, houve a devolução dos valores que seriam oferidos. As manifestações da unidade técnica do Ministério Público são pela regularidade com ressalva, e a proposta é nesse sentido. Regularidade. Tem um ato de inativação 573-794-2010, o exame da legalidade da inativação da senhora Lourdes Parreira da Veiga, servidora do município de Londrina, professora, que foi aposentada. Nesse processo, após inúmeras diligências, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal se manifesta pela legalidade de registro, enquanto que o Ministério Público reafirma a necessidade da alteração do cálculo do cálculo dos proventos, de forma que o limite da última remuneração somente seja verificado após aplicada a proporcionalidade à média aritmética calculada de acordo com a Lei 10.887 de 2004. Então, manifesta pela negativa de registro, é uma matéria já de conhecimento geral, e a proposta, então, é no sentido de que seja realizada a diligência para que o município de Londrina altere o cálculo de acordo com a metodologia indicada pelo Ministério Público de Contas. Em discussão, aprovado. Eu tenho, por fim, uma prestação de contas anual, processo 200.727/2012, prestação de contas do senhor Hélio Schelny, presidente da Câmara Municipal de Nova Cantu, no exercício financeiro de 2011. A manifestação conclusiva da Diretoria de Contas Municipais é pela regularidade com ressalva das contas, ressalva relativa ao relatório do controle interno. O relatório do controle interno aponta uma série de ressalvas e o gestor não se manifestou em relação a esses itens. O Ministério Público de Contas acompanha, e eu faço referência às ressalvas que foram apontadas no relatório de controle interno. Constatou-se que o material de expediente de consumo não ultrapassou o limite de R$ 8.000, contudo ultrapassou o valor de 50% do valor mínimo, sem apresentação de qualquer dispensa ou procedimento administrativo, e aí há uma recomendação nesse sentido do controle interno daquele legislativo. Também constatou-se o pagamento de serviço de técnico de som por meio de recibo simples, sem quaisquer descontos relativos a INSS ou ISS, embora reportado em anos anteriores a necessidade de contratação de pessoa jurídica para tal finalidade. Então, recomendação também nesse sentido. Ficou constatado o pagamento de servidores com valores acima do teto de recolhimento do imposto de renda retido na fonte. O desconto não foi efetuado sem a justificação das bases diferenciadas. Aqui também recomendação. E, por fim, pagamentos mensais ao cartório local de autenticações e recolhimento de firma sem qualquer relatório dos servidores dos serviços prestados, em desacordo com a orientação. Recomendações nesse sentido. E, na verdade, tem mais uma ressalva. A Câmara Municipal não possui nenhum funcionário efetivo no quadro. Foram efetuadas recomendações nesse sentido. Então, senhor presidente, em face dessas ressalvas que foram apontadas no relatório de controle interno, eu entendo que as contas desse gestor devam ser ressalvadas, e aqui com determinação para que adote as providências cabíveis para as regularizações, e essa determinação a ser verificada pela Diretoria de Contas Municipais nos termos do artigo 352 do Regimento Interno, qual seja como pendência de exercícios anteriores. Então, a proposta é pela regularidade com ressalva com determinação.
Aprovado. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigado. Concedo a palavra ao doutor Sérgio Valadares. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, senhor procurador, senhora secretária, senhor conselheiro, colega Tiago Barbosa, senhores servidores, senhoras e senhores, tem inicialmente o processo 121-42709, que trata da prestação de contas do senhor Pedro Vosgrau Filho, prefeito do município de Ponta Grossa, em 2008. A análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial foi realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 18. Conclusivamente, após a análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público manifestam-se de maneira uniforme no sentido de que o Tribunal emita parecer prévio pela irregularidade das contas em razão dos seguintes fatos, conforme peças 176 e 177. Primeiro, não comprovação dos ajustes realizados em conciliações bancárias, é impossível afronta aos artigos 89 e 105, parágrafo 1º da Lei 43.20/64. Segundo, existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento, contrariando o disposto do Decreto-Lei 201/67. E terceiro, ausência de pagamento dos precatórios notificados antes de julho de 2007, em ofensa ao artigo 100, parágrafo 1º da Constituição da República. Esse é o relatório. Passo ao voto e analiso cada um dos aspectos tratados. Primeiro, não comprovação dos ajustes realizados em conciliações bancárias. A Diretoria de Contas Municipais, a peça 161, afirma que não foram comprovados quais valores compõem o débito efetuado em 2 de janeiro de 2009, no valor de R$ 4.255.510,49, para que fosse possível certificar que a pendência de R$ 813.815,96 está incluída nesse lançamento. Entretanto, afirma que os empenhos encaminhados às folhas 213 a 219 do anexo 4 constam com valor de conciliação. Após a manifestação do responsável, assim considerou a unidade técnica. Irregularidade advinda do primeiro contraditório. Ficou pendente o valor de R$ 813.815,96, que, segundo os justificativos, está compreendido no valor de R$ 4.225.510,49, debitado no dia 2 de janeiro de 2009. Em sede de segundo contraditório, o município não conseguiu comprovar a inclusão do valor pendente no montante pago em janeiro de 2009. Por sua vez, no terceiro contraditório, ficou demonstrado que os empenhos referentes ao pagamento dos salários dos funcionários da saúde foram baixados em dezembro de 2008, sendo registrados como pagos por meio das ordens das contas do Banco do Brasil. Porém, financeiramente, esses valores foram transferidos em dezembro de 2008 para o Banco Santander e efetuado o pagamento em janeiro de 2009. Portanto, a irregularidade foi mantida pela impropriedade contábil, sendo que não existe registro dos pagamentos na conta do Santander. E, por fim, no quarto contraditório, não apresentou nenhuma informação nova, tendo a irregularidade sido mantida. Nesta nova oportunidade, o responsável continua a repetir que a forma a se repetir, de forma que o valor de R$ 813.815,96 foi tratado financeiramente, mas não apresenta e nem explica de que forma isso foi registrado na contabilidade, a fim de corrigir a contabilização efetuada através do Banco do Brasil, sendo que, na realidade, o pagamento foi realizado pelo Santander. Da mesma forma, o registro da pendência foi colocado como falta de contabilização e não como transferência entre contas. E aí transcrevo aqui a tela do sistema que mostra a regularização de conciliações bancárias. Portanto, pelo fato do responsável não trazer ao presente processo explicações contábeis e a documentação dos registros da transação financeira apresentada, a fim de comprovar a contabilização dos valores de acordo com a realização financeira, não é possível regularizar o item, conclui a ADCM, inclusive com um quadro de conciliação bancária que é utilizado pelo sistema SIAN. Bem, então agora passo eu. A Diretoria de Contas Municipais também propõe a aplicação da multa prevista no artigo 87, inciso 3º, parágrafo 4º da Lei Complementar Estadual 113/2005. O Ministério Público de Contas acompanha o entendimento da unidade técnica, nesse ponto. Desta forma, tendo em vista que o município não apresentou extratos bancários ou documentação contábil suficiente para comprovar os dados lançados no sistema e na contabilidade,
acompanha as manifestações uniformes pela irregularidade, sem, contudo, acolher a proposta de multa, por aquele nosso entendimento, o nosso entendimento de que tal caso não se aplica aos pareceres prévios, não é isso? E 2, o segundo item, existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento. O município mantém devidamente no passivo saldos em contas de valores consignados de seus servidores na folha de pagamento, deixando de efetuar o repasse às entidades privadas credoras desses recursos. Aí segue o demonstrativo. Paraná Previdência, 37.293,70, Câmara Municipal de Ponta Grossa, 425.858,67, e deve ser a Associação dos Servidores Públicos, ASPP, deve ser a Associação dos Servidores Públicos de Ponta Grossa, né? ASPP Empréstimos, 43.697,31. Após a apresentação de justificativas, peças 150, 155, 167 e 173, a unidade técnica, a peça 176, assim se posicionou. Valores retidos em favor da associação, da ASPP. Empréstimos. Nos contraditórios anteriores, o gestor não se posicionou contra a real situação da obrigação e nem comprovou o pagamento. Nas novas justificativas juntadas ao processo, não houve menção sobre esse valor, permanecendo a irregularidade desse ponto. B. Valores retidos em favor do Paraná Previdência. De acordo com o terceiro contraditório, instrução 317712, peça número 92, foi efetuada a transferência do valor para a conta Paraná Banco Consignações, porém faltou a comprovação do recolhimento. No último contraditório, o gestor juntou ao processo o borderô de pagamento e o empenho extra-orçamentário, vou pesquisar. Então, e o pagamento e o empenho extra-orçamentário para comprovar o recolhimento do valor pendente. Esta transação foi confirmada no Diário de Contabilidade, sendo a contrapartida do banco a conta de consignação do Paraná Banco Empréstimos. Nota-se que o pagamento foi realizado em 6 de fevereiro de 2009. No entanto, a transferência do valor retido da conta Paraná Previdência para a conta Paraná Banco Empréstimos só ocorreu em 30 de 6 de 2009. Nesse aspecto, pela falha de controle contábil, o item foi ressalvado. Na presente oportunidade, não houve manifestação acerca desse item, sendo mantida a ressalva. C. Valores das contribuições previdenciárias da Câmara Municipal. Eu vou deixar de ler... Não vou não, porque é irregularidade. Nesse ponto, pelo terceiro contraditório, instrução 317712, ficou comprovado o repasse feito pela Câmara ao Poder Executivo Municipal. No entanto, como o pagamento ao INSS é realizado por retenção no repasse do Fundo de Participação dos Municípios, faltou a comprovação do efetivo pagamento. No quarto contraditório, o município só anexou os extratos bancários, comprovando o repasse da Câmara para o município, e acrescentou a GPS, a Guia de Previdência Social, dos meses em questionamento. Ressalta-se que, como o pagamento do INSS é realizado através da retenção do Fundo de Participação dos Municípios, a efetiva comprovação da quitação do débito se dá através de documentação contendo os valores retidos do Fundo de Participação dos Municípios repassados ao INSS com a discriminação do montante referente à Câmara. Em sede do presente contraditório, a municipalidade novamente argumenta que os valores se referem aos meses de outubro de 2008, novembro de 2008 e dezembro de 2008, por ocasião do pagamento de INSS do Legislativo através do débito da conta do Fundo de Participação dos Municípios. E aí traz a tabela. Mês, 10 de 2008. GPS da Câmara, R$ 108.766,66. GPS da Prefeitura, R$ 1.835.745,25. Total débito na conta do Fundo de Participação dos Municípios, R$ 1.944.511,91. Data do débito, 10 de 11 de 2008. E assim por diante. Mês 11, mês 12, mês 13, com os valores da Câmara e da Prefeitura e a coluna com o total de débito na conta do Fundo de Participação Municipal e a data do débito.
Ainda apresentou, continua a DCM, ainda apresentou os demonstrativos da distribuição da arrecadação do Fundo de Participação dos Municípios nos meses de novembro de 2008, dezembro de 2008 e janeiro de 2009. Cópias das guias da Previdência Social, GPS, da Prefeitura e da Câmara, referente ao período de outubro, novembro e dezembro de 2008, bem como o extrato da conta corrente 45999-2, agência 30-2, dos meses de novembro a dezembro de 2008, todos contidos na peça processual 175. Verifica-se que os dados informados pela municipalidade, como consignação do INSS da Câmara dos Vereadores, somou R$ 424.083,94, valor divergente do total de R$ 425.858,67, registrado como pendente em 31 de 2 de 2008. É possível verificar que a municipalidade realizou a baixa do saldo da conta de consignação em janeiro de 2009. E aí traz lá o código, saldo anterior 425.858,67, o débito nesse exato valor. Tá. Diante do exposto, considerando divergência identificada entre os valores, entende-se pela ressalva do presente apontamento. Após análise de todos os itens, conclui-se pela manutenção da irregularidade do presente, certo. Então, na verdade, esse item aqui, com essa divergênciazinha de pouco significativa, não é? A unidade técnica considerou como ressalva, e eu também estou acompanhando. Mas após a análise de todos os itens, tendo em vista aquele primeiro item em que há a discrepância de R$ 43 mil, a proposta é, em relação a esse fato, divergências na conciliação contábil, na conciliação bancária, a proposta é que esse item seja considerado irregular apenas em relação àquele item A, que deu uma divergência de 43 mil, os outros são meras ressalvas. Muito bem, terceiro e derradeiro item de irregularidade. A ausência de pagamento dos precatórios notificados antes de julho de 2007. O município não efetuou o pagamento de precatórios decorrentes de sentenças judiciais anteriores a julho de 2007, conforme demonstrativo constante das páginas 27 a 34 da peça 161. A peça 163, conforme despacho 9315, o município foi intimado para informar, abre aspas, se estabeleceu o procedimento para pagamento dos precatórios, regulamentando, mediante norma municipal que estabeleça obrigação de depósito mensal, em parcela correspondente ao percentual da receita corrente líquida nos moldes do disposto da emenda constitucional número 62 de 2009, fecha aspas. No entanto, em sua resposta à peça 173, não foram apresentadas justificativas com relação a este item, de modo que a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público mantêm entendimento pela irregularidade das contas. Senhor presidente, nesse item aqui, eu vou divergir do encaminhamento que eu mesmo, no gabinete dei, que foi pela diligência, mas entender que isso pode ser examinado nos futuros exercícios, porque nós sabemos que essa discussão de precatórios, eles vêm dentro do possível sendo pagos e nós não temos considerado isso como razão de irregularidade. Então, com esses esclarecimentos, no mérito, acompanhando as propostas uniformes pela emissão de parecer prévio pela irregularidade, é esse o voto que apresento, com as irregularidades que mencionei e com as ressalvas que mencionei também, deixando de acolher a proposta de multa. Pelas razões já conhecidas, eu entendo que o parecer prévio não se presta para multa, acho que Vossa Excelência tem posição contrária, então, é pela irregularidade, conforme apresentado, e talvez a única divergência de Vossa Excelência seja a multa que eu deixo de acolher. Está em discussão? Eu proponho a multa, mas está aprovado o voto de Vossa Excelência, porque o doutor Tiago também não aplica essa multa. Nessa aí nós convergimos, naquela outra da linha G, eu acompanhei Vossa Excelência. É verdade. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, os processos 161-308-07, 227-520-07, 782-5115 e... Não, só esses três, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de pedir o adiamento para examinar alguns pontos. Estão adiados. Passa então ao processo 290-92413, é um ato de inativação, aposentadoria concedida à senhora Regina Maria Lewandowski, quase Lewandowski, ocupante do cargo de técnico administrativo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Esse é aquele que eu tinha dúvida
se nós podemos examinar ou não, lembra da última sessão? Mas acontece que o regimento interno foi alterado e agora a competência, os conselheiros substitutos, os auditores, têm competência sim para relatar, como já havia adiantado o conselheiro Fernando. Não sei se Vossa Excelência se lembra, que eu ia pedir até retirada de pauta, mas o conselheiro falou certo, o regimento interno foi alterado recentemente e nós temos sim a competência, né, ratione matéria, né, para relatar esse processo. Então eu passo a relatar, se Vossa Excelência me permite. Com certeza. É o processo 290.924. Então, as manifestações são as seguintes. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal, peça 48, pela legalidade de registro. O Ministério Público, peça 49, manifesta-se pela negativa, uma vez que entende que a Lei 16.390/10, estadual, não é, que institui verba decorrente de promoção de funcionários, fixando valores dos proventos do servidor, é inconstitucional. A referida lei está sendo debatida, encontra-se, né, é objeto de ação direta de inconstitucionalidade 4814, que, entretanto, não foi apreciada pelo Supremo, e a jurisprudência do tribunal se fixou no sentido de que deve ser dado registro, deve ser considerado legal e dado registro, uma vez que a mera interposição de uma ação direta de inconstitucionalidade não gera a presunção de que isso foi ilegal ou inconstitucional, e mesmo porque, muito provavelmente, o Supremo, se vier, mas eu também não tenho bola de cristal para adivinhar o que o Supremo vai fazer, mas é provável que, se vier a declarar inconstitucionalidade, atribui efeitos futuros, prospectivos, famoso ex tunc, não é isso? Então, senhor presidente, acompanhando a jurisprudência pela legalidade de registro. Daqui para lá é nunc, tunc para lá. Eu faço assim para me lembrar. It ec nunc, it, H-I-T, espaço, et, nunc, aqui e agora. Aqui e agora. Então, eu falei errado. Ex nunc. Tunc é para lá e nunc para lá. Eu falei errado, Vossa Excelência tem total razão. Mas está aprovado o seu nunc, então. O nunc, olha só. Obrigado, desculpa a minha falha. Não, mas obrigado, agradeço a aula de latim. Não, Vossa Excelência sempre Vossa Excelência tem total razão, com efeitos ex nunc. Obrigado. Então, passando ao próximo. Então, legalidade de registro naquele, não é isso? Legalidade. Passando ao próximo. 527.851.13, aposentadoria concedida ao senhor Oscar Herberto Furstenberger, professor de ensino superior na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade de registro, Ministério Público também, mas levanta aquele famoso parecer do Dr. Gabriel Guileger, dizendo que dano causado ao patrimônio dos fundos de natureza previdenciária em razão da implícita renúncia de receita decorrente de descumprimento dos artigos tal. E é aquele parecer do Ministério Público, Dr. Gabriel, que diz que o Estado se omite ao não estabelecer a contribuição dos inativos e que o fato de ter vindo a lei ao final de 2014, né? 14, instituir, isso não significa que durante aquele período todo não houve uma renúncia, e nós já discutimos isso 150 vezes, entendendo que isso é responsabilidade não apenas do governo anterior, mas de vários governos, e entendemos também que isso deve ser objeto da prestação de contas anuais do senhor governador, e é isso que tem sido feito, é isso que eu proponho pela legalidade de registro. Legalidade. Processo 559.440.12, pensão concedida à senhora Arlete Conceição Corniane da Silva, viúva do senhor servidor José Carlos da Silva, falecido em 2012. Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifestou-se pela legalidade de registro. O Ministério Público, pela legalidade de registro, entretanto, multa a entidade, tendo em vista atraso, e isso aqui nós também já assentamos que vamos considerar apenas a legalidade de registro, e permitindo ainda que esses fundos que estão se esforçando para cumprir os prazos do tribunal. É pela legalidade de registro apenas. Legalidade. Processo 569.538.13, pensão concedida ao senhor Carlos Alberto Fernandes, viúvo da senhora Lilian Érica Hausschild Fernandes, professora, falecida em 30 de maio de 2013, que Deus a tenha. Conforme... Então é o seguinte, processos
Após diligências, apresentou suas razões de defesa frente às sugestões de adequação do cálculo do benefício. O Ministério Público de Contas, por sua vez, manifesta preliminarmente pela realização de diligência. Com a devida vênia do posicionamento do Ministério Público, entendo que o presente ato concessivo atende aos pressupostos necessários para a sua legalidade. O acordo 3155, quanto à forma de cálculo das gratificações de natureza transitória, expressamente determina que, no cálculo das pensões decorrentes de falecimento de servidores em atividade, será considerada a totalidade da remuneração no cargo efetivo, com adoção do mesmo parâmetro utilizado para as aposentadorias no que se refere ao conceito do que se entende por remuneração no cargo efetivo. Deve-se considerar ainda que o referido acórdão, esse 315514, independentemente de divergências interpretativas quanto ao seu mérito, vincula o entendimento ex nunc de seus efeitos em relação às pensões decorrentes de falecimento de servidores em atividade, conforme indicado em sua ementa. Revisão do prejulgado número 7, artigo 412 do Regimento Interno, reforma do prejulgado, retificação do item 2, fixação das premissas postas no item 3.2 da conclusão do parecer 13.92812 da diretoria jurídica, efeitos ex nunc do novo entendimento. A pensão em questão, e transcrevo o resto, a pensão em questão foi concedida antes da publicação do acórdão e, portanto, o voto pela legalidade de registro, senhor presidente. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, o processo seguinte eu também solicito que fique adiado. Adiado. E então está atendida a pauta, agradeço. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 10 de junho, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.